Beleza, pessoal? Joia? Meu nome é Marcos, eu sou técnico de refrigeração e a gente está aqui num cliente aqui para fazer uma carga de gás no sistema. A gente vai entrar aqui nesse conceito de processo, tá? Como fazer a carga de gás. É um processo bem simples, na verdade, só demanda alguns cuidados. Por exemplo, aqui eu tenho uma unidade condensadora da Eugene. Essa unidade condensadora é de 1 1/4, e a gente vai fazer uma carga de gás. Normalmente aqui a gente acaba utilizando, né, uma válvula Schrader, né? Se você tiver a válvula Schrader, tiver a condição de comprar a válvula Schrader, você pode estar fazendo isso. Mas se você não tem a válvula Schrader, não tem aonde comprar a válvula Schrader, você pode usar um engate rápido, tá? O engate rápido consiste nessa pecinha aqui, no qual você vai introduzir ela no tubo e vai fazer uma pressão no tubo para que você possa realizar a carga de gás. O processo de carga de gás é um processo muito simples mesmo. Aí você vai utilizar aqui duas chaves inglesas para estar fazendo o aperto. Fez o aperto, beleza? Você vai fazer o vácuo por essa entrada. Então nós temos aqui a linha de descarga que vem para o lado do condensador, e nós temos essa outra linha que está isolada aqui, que é a linha de sucção, que é o retorno. Esse equipamento aqui não fui eu que instalei, então eu só estou prestando a manutenção nesse equipamento. Então tem alguns detalhes aqui que tem que serem melhorados, principalmente questão de fiação, parte de comando. Eu refiz a parte do comando interno dele, da máquina. Uma coisa que não se utiliza, cara, não se utiliza cabo paralelo, fio paralelo para fazer esse tipo de coisa. Ou você usa cabo blindado, certo? Ou pelo menos o fio simples, né? Mas de boa procedência, né? De boa qualidade, tá? Igual esse aqui, ó. Esse aqui é um cabo PP, né? Então ele vem com uma proteção, mas também já foi rompido esse cabo PP para fazer algumas ligações extras aqui. Então, maravilha. Você conectou aqui o tubo aqui, tá? Você vai conectar o teu manifold aqui para depois você vir com o vacuômetro. Então a gente vai colocar o nosso manifold aqui. Você pode estar usando, tá, um manifold apropriado para R22 e um para 410, né? Não é conveniente você misturar gases, tá? Mas se você não tem condição de ter 2, 3 manifold, tá? Porque você teria que ter um para cada gás, você utiliza ele e depois você termina de fazer a limpeza das mangueiras, tá? Para que você possa usar na sequência. Mangueira azul, gente, tá? Baixa pressão, tá? Então tem que ter em mente isso. Mangueira azul, baixa pressão. A amarela de manobra, vermelha, alta pressão. Quando que eu vou usar a mangueira de alta pressão? A mangueira vermelha, quando eu precisar verificar alguma coisa, fazer alguma leitura na descarga do compressor. Quando eu tiver, por exemplo, constatar que a máquina está com problema de condensação, mas isso é um outro assunto, tá? É um outro assunto. Nossa, aqui hoje a gente vai fazer só a carga de gás básica. Esse equipamento aqui, ele trabalha como um resfriador, tá? Ele vai trabalhar aí perto de 0 graus.
perto de 0 graus, 0.2, 0.1 ali negativo, ali pro negativo, pro lado negativo. Mangueira amarela, ela é de processo. Ou seja, a gente vai fazer vácuo por ela, a gente vai fazer a carga de gás por ela, a gente vai carregar a carga de gás por ela. Tá? Então, ela serve para fazer todo o processo no equipamento de refrigeração. Esses aqui, em cada conjunto desse aqui, existe um anel O-ring, tá? Ou uma borrachinha de silicone, tá? Então isso aqui é só encostado, tá? Tem gente que gosta de apertar isso aqui com alicate. Gente, vocês detonam o anel das mangueiras. Então aqui, ó, se olhar aqui, ó, tem um anelzinho ali, ó, tá? Você vai simplesmente encostar, né? Dar um aperto aqui firme, certo? Mas sem ruxar, sem pegar o alicate aqui e ruxar isso aqui no instrumento. Beleza. Então esse azul aqui, ó, nosso, esse meu manifold, ele é para 410 também. Então eu tenho que acabar utilizando um adaptador desse aqui, ó, para poder fazer a redução aqui, ó. Coloquei, encostou, gente, tá 10. E aqui daí eu acoplo o meu manifold para fazer a leitura da pressão. Então, maravilha. Então agora a gente vai pegar a nossa bomba de vácuo. Então, como eu estava falando ali sobre a questão do vácuo, então a gente tem uma bomba aqui de vácuo. Ela é uma bomba de 7 CFM, tá? 7 cubic feet por minute, ou seja, 7 pés cúbicos por minuto. Ela aí tá um preço aí de uns 800 a 700 reais aí, dependendo da localidade, tá? Então isso varia muito de região para região. Essa bomba aqui, ela tem o objetivo de fazer o que? A desidratação do sistema ou tirar qualquer gás incondensável de dentro do nosso circuito de refrigeração. Como essa máquina já estava funcionando, ela já estava com gás dentro ali, e a gente está na verdade fazendo um complemento e tirando o vazamento que ela tinha. A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o vácuo, chegar a 500 microns, e daí nós utilizamos para isso, para a gente saber a quantidade de vácuo, o vacuômetro. Tá? O vacuômetro, ele vai dizer para a gente o quanto de umidade ainda tem no sistema e o quanto precisa para tirar. Normalmente a gente encerra o vácuo aí aproximadamente a 500 microns de HG. Tá? Basicamente a conexão dele é simples. Então aqui onde está o auxiliar, eu vou colocar o meu manifold. Nota o seguinte, a mangueira de 410, lá ele precisa do adaptador. Para cá ele já não precisa do adaptador. Esse aqui já é saída de 1/4. Então conectei, fiz um leve aperto, tá? Saída para o vácuo. Então vai para bomba de vácuo. A bomba de vácuo, ela tem umas observações. Você tem que estar com ela sempre com o óleo trocado, tá? A cada X horas de trabalho, com ele trocado. Por quê? Porque o óleo da bomba de vácuo, ele é higroscópico. Ou seja, o que é a higroscopia? Ele absorve umidade com certa facilidade. Então, para que a gente não tenha problema na hora de fazer o vácuo, e como ele está também puxando essa umidade, ele acaba absorvendo essa umidade no óleo. Então a cada 3, 6 meses, aí, dependendo se você vê que a tua bomba já não está com uma eficiência de vácuo legal, aí você vem e faz a substituição do óleo. Então nós conectamos aqui na nossa bomba de vácuo. Essa minha bomba de vácuo aqui, tá? Ela é uma bomba de duas tensões. Então ela trabalha tanto 127 como 220. Então sempre antes de você ligar o equipamento, observa sempre em que forma está a chave. Tá? Então a chave, ela vai indicar a tensão do nosso equipamento. Beleza? Então liguei a bomba de vácuo. O que eu vou constatar primeiro? Eu vou constatar que se as minhas mangueiras estão de acordo, né? Se as minhas
mangueiras não tem nenhum problema de vazamento, não tem nenhum problema de que possa gerar entrada de ar. Tá baixando muito devagarzinho. Isso aqui já era para ter baixado bastante. É bem provável que esse meu óleo também já esteja contaminado. Aí vai necessitar a troca do óleo. Quando tem entrada de ar, ele dá esse som na bomba. Conforme ele vai tirando a umidade do sistema, ele vai ficar com esse som, quase você não vai perceber o som. Ah, mas eu posso utilizar a escala do manifold? Não dá. Você não pode utilizar a escala do manifold. Por quê? Porque a escala do manifold, ela é uma escala muito grande em relação ao vacômetro. Então, o meu manifold ele vai estar praticamente quase aqui a menos 30, certo? Mas ele ainda vai ter uma grande quantidade de umidade de ser retirado. Então, por isso que você precisa de um vacômetro para que você tenha o vácuo em torno de 500 microns ali, a leitura dos 500 microns. Então aqui ele vai descendo. Nessa condição aqui dá para ver nitidamente que a bomba está com óleo. Você vai ter que trocar o óleo da bomba. Então, aí nós terminamos a parte do vácuo, certo? Eu já faço a retirada da bomba, fecho o meu manifold, tá? Fecho o meu manifold. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma expurga do fluido refrigerante. Então eu vou abrir o meu refrigerante, tá? Vou abrir o meu refrigerante e vou fazer uma leve expurga no manifold. Tá? Para quê? Para que tire qualquer oxigênio que esteja dentro da mangueira. Aí eu vou fazer uma equalização de pressão. Eu vou colocando a pressão. Então, meus amigos, a gente tem que fazer uma adaptação aqui, porque a minha válvula, certo? Ela já estava ressecada. Então, o que acontece? Uma vez que ela resseque, eu não consigo manter a pressão dentro do sistema. Então, o que a gente faz no campo onde que a gente está, né? Se a gente não tem as condições perfeitas, a gente tem que criar. Nós, como técnicos de refrigeração ou mecânicos de refrigeração, a gente tem que resolver os problemas, solucionar os problemas. Então, eu saí daqui da onde eu estou para ir lá no centro da cidade, comprar uma válvula Chirad para voltar e fazer a solda novamente aqui, isso me onera muito em questão de tempo e em questão de valores. A válvulazinha até que não, porque custa uns R$4 a válvulazinha. Então, o que a gente faz? A gente se adapta conforme as nossas necessidades. Aqui então eu tirei a parte de baixo e fiz uma solda na parte de cima dela, tá? Soldando para que eu pudesse ligar aqui. Depois, durante o processo, eu vou mostrar como é que a gente desacopla aí da nossa mangueira, e sem que a gente perca o fluido refrigerante que está dentro do sistema, porque vai estar com pressão, né? Vai estar com uma pressão maior do que a pressão externa. Então aqui também eu já abri o manifold e já equalizei a minha pressão. Então aqui a minha pressão com a garrafa, né? A garrafa e com o meu sistema, ele está ali com 125 PSI. Então, 125 PSI. Beleza, equalizei as pressões. Meu compressor ainda está desligado. Não liguei o sistema, tá? Vou fechar aqui por enquanto o meu manifold. Qual que é a próxima questão do sistema? Antes de qualquer coisa, a gente acabou entrando no assunto e a gente não falou sobre uma coisa importante. Material de segurança, gente, tá?
Então você tem que ter o mínimo de material de segurança, tá? Porque nós lidamos com pressão, nós lidamos com brasagem, solda, nós lidamos com elétrica, então eu preciso ter um mínimo de conhecimento do meu ambiente, do risco que está envolvendo a minha manutenção e me precaver, porque se a gente se machuca, a gente que é técnico, a gente que depende do nosso dia a dia, se a gente se machucar, no outro dia a gente não está ganhando nosso pão. Então, sempre utilize luva, utilize capacete quando necessário, utilize óculos, porque o olho é só um. Então, a gente evita de lidar no equipamento sem ter o mínimo de segurança para fazer o serviço. Então, aqui eu já fiz a acoplagem do manifold, já fiz a minha pressão, já coloquei a minha pressão dentro do sistema. Então, o que eu faço agora na sequência? Eu pego e vou analisar qual vai ser a minha temperatura de trabalho. Eu sei que essa câmara aqui vai trabalhar aproximadamente a 0 graus. Se ele está trabalhando a 0 graus, o que eu vou ter? Eu vou ter que ter um delta que o evaporador interno trabalhe com uma temperatura mais baixa. Então eu considero 10, ou seja, se ele vai chegar a 0, eu considero 10 negativo. Então olha só, 10 negativos, se eu utilizar, aí nós utilizamos uma régua de termo pressão calor, né? Pressão calor. Ele é uma reguinha que você baixa no sistema chamado régua Danfoss. Tudo jóia? Tudo bom? Então aqui ó, nós baixamos esse aplicativo aqui, que é um aplicativo da Danfoss, tá? Selecionamos o nosso gás, que nós vamos trabalhar, como aqui é R22, selecionamos o nosso gás e colocamos a temperatura que a gente vai querer de evaporação. Então, como eu falei, a gente quer 0, eu tiro o delta de 10, eu fico com menos 10. Então eu vou colocar aqui menos 10. Vai me dar uma pressão de aproximadamente 36 PSI. Tá? Então eu vou trabalhar em torno de 30, 35 PSI. Tá? Aproximadamente isso aí. 35, 30 eu vou estar trabalhando um pouco abaixo de menos 10. Tá? Mas vai estar bem próximo daquilo que a gente quer, menos 10. Tá? Então essa aqui vai ser a minha temperatura do manifold, a hora que ela estiver em trabalho. Então, aqui nós temos o nosso evaporador, tá? Dentro aqui da câmara, tá? Esse evaporador conta com 2 ventiladores. E por que eu trouxe vocês aqui dentro aqui para vocês darem uma olhada? Nós temos aqui do lado da máquina, depois o Eduardo vai mostrar para vocês. O Eduardo é nosso cinegrafista aí. Então o Eduardo ele vai mostrar aqui, ó, que aqui existe uma válvula lateral, que ele é uma válvula expansora. Então é um dispositivo de expansão. Esse dispositivo de expansão ele pode ser um capilar, por exemplo, de uma geladeira, que é um orifício, um capilar, um fiozinho, né, de cobre com um orifício calibrado, no qual você tem vários tamanhos desse orifício. Ou você tem uma válvula que ela pode ser mecânica ou pode ser eletrônica. Neste caso aqui é uma válvula termostática eletrônica, mecânica. E ela tem um bulbo, tá? Ela tem um bulbo com R22, tá? E ele vai justamente aqui no retorno da linha, depois que ele vem da descarga do compressor, né, da linha de líquido que a gente chama, né? Então passou pelo condensador, veio pela linha de líquido, entra na válvula expansora aqui em cima, tá? Essa válvula expansora, ela regula a quantidade de fluido dentro do evaporador. Então, o que acontece? Quando ela passa por aqui, ela expande e começa a retirar calor dentro do evaporador. Então, duas coisas que nós temos que ver antes de começarmos a nossa carga de gás lá fora. Primeiramente, é o seguinte, ver se ninguém mexeu nessa válvula. Essa válvula existe um parafuso de regulagem aqui, tá? Existe um parafuso de regulagem que a gente pode fazer 2 processos. Primeiro, é aproximadamente 10 voltas, tá? Então eu posso abrir toda ela e fechar 3 voltas, ou eu posso fechar plenamente ela e abrir 7 voltas. Então, aí o que ficar melhor no entendimento de vocês. Eu, particularmente, prefiro fazer o seguinte, abrir toda ela, tá? Deixar toda ela plenamente aberta e contar 3 voltas fechando.
porque daí eu sei que a válvula volta para aquilo que é original dela de fábrica. Outro detalhe é o seguinte, é a isolação desse bulbo aqui, tá? Então esse bulbo aqui, ele não pode pegar a temperatura da câmara, tá? Ele tem que pegar a temperatura somente do tubo. Então esse bulbo aqui, eu tenho que isolar ele, porque senão ele vai passar uma leitura mentirosa com relação ao retorno aqui do meu sistema. Conforme ele chega o retorno chega adequado, a válvula ela vai começando a se fechar automaticamente. Então ela fecha por pressão, tá? Ou abre por pressão. Então por isso que isso aqui ele tem que ficar o mais encostado possível no tubo e segundo, bem isolado, tá? Não pode ficar desse jeito que ela está aqui. Então esse aqui é um detalhe que eu queria mostrar para vocês. Aí a gente continua lá fora. A gente vai fazer essa correção e daí a gente volta na sequência. Então olha só, a gente fez aqui, nós isolamos, tá? Isolamos o bulbo aqui, fizemos o ajuste, a válvula ela realmente estava mais fechada do que o devido, tá? E daí tem algumas coisas que a gente tem que pontuar, tá? Quando a gente faz a instalação e quando a gente procura fazer uma coisa adequada, né? Tanto para o cliente quanto para a nossa segurança. Dá uma olhada aqui. Tá vendo todos esses fios aqui, ó? Tá, isso aqui é tudo alimentação 220. Alimentação 220 que está encostada, ó. Que está encostada junto com o tubo de cobre, tá? Aí você está lidando na máquina e você recebe descarga elétrica e não sabe da onde que vem a descarga elétrica. Então, primeiramente, como a gente estava falando já anteriormente ali no vídeo, tá? Passa cabo blindado, passa cabo PP. Se o cabo for PP, tá blindado, você pode usar a linha frigorífica como apoio, tá? Não tem problema. Mas se você usar esse tipo de fio, você bota em risco a tua segurança e bota em risco o cliente, porque isso aqui é muito fácil para pegar fogo. Tá? Passando os dois fios juntos aqui ainda e deixando encostado no gabinete, tá? Então sempre atentem para isso, zelando sempre pelo cuidado de vocês e do próximo, tá? Então usa cabo blindado, usa cabo fio bom, tá? E não encoste, tá? Se não for blindado, não encoste na tubulação, porque você pode receber descarga elétrica, tá? Então aqui nós terminamos a colocação do nosso... Fizemos aqui a isolação do bulbo, tá? Fizemos o ajuste da válvula aqui em cima, tá? E agora a gente vai ligar o equipamento para fazer a dosagem do fluido refrigerante. Aí, 2 pontos. Quando que eu faço o ajuste no parafuso? Marcos, quando eu tenho que mexer no ajuste do parafuso? Bom, existem dois momentos em que você vai fazer esse ajuste. Você vai fazer esse ajuste quando você não conseguir fazer o ajuste pelo superaquecimento lá fora, tá? Utilizando, a gente vai falar sobre isso, utilizando um termômetro na sucção, tá? Ou quando você precisa fazer esse ajuste para cima ou para baixo, por exemplo, 1 grau para cima, 1 grau para baixo, você vem e consegue fazer esse ajuste aqui na válvula utilizando 1/4 de volta, tá? Abrindo ou fechando a válvula. E existe uma planilha, isso aí é uma coisa um pouco mais técnica, mas você acha, e eu também quero criar um vídeo aí para vocês, dizendo como é que é feito o balanceamento frigorífico utilizando uma válvula termostática dessa. A eletrônica, ela faz esse superaquecimento automaticamente, sozinho. Ela faz a base de sensor e faz daí a abertura e o fechamento automaticamente. Então, vamos lá para fora agora. Então, agora aqui, a gente está aqui do lado de fora, a gente está com o nosso sistema desligado ainda. O que eu venho? Eu venho e ligo o equipamento. Eu vou ligar o equipamento. Está marcando 24, 25 graus lá dentro. Ele tem um tempo de delay que a gente controla, né? Esse aqui é um MT512, então eu consigo fazer um controle
de delay. Já ligou o compressor. Nota que a pressão, ó, ele tende a cair, ó. Eu não estou colocando gás nenhum, ele só tô fazendo acompanhamento, monitorando. A gente viu lá que ele tinha que ficar com uns 36 PSI, mais ou menos. Essa escala do 410 era uma escala um pouco mais grossa, tá? Então ele começa a 50, 25 aqui na metade. Então ele está com uns 25 PSI agora. Aqui do lado do condensador, quando você toca no condensador, o condensador ele tem que estar quente, tá? Se ele está quente, quer dizer que ele está retirando carga térmica lá de fora, lá de dentro, tá? Ele está tirando a carga térmica lá de dentro e jogando aqui para fora. Nota que a temperatura já começou a cair, ó. Tava com 25, já está com 24,9. Uma coisa que a gente observa aqui, ó, é a abertura e o fechamento da válvula. Conforme cai a temperatura dentro do evaporador, a válvula ela tende a fechar. Então, e quando ela fecha, você observa uma queda no teu manômetro. Quando a válvula abre, ele causa uma subida dentro do teu manômetro. Então você observa a oscilação de abertura e fechamento da válvula pelo teu manifold. Se você não conseguir observar essa oscilação, você tem que verificar como é que está a condição da tua válvula, porque você tem que constatar essa verificação de aumento de pressão e queda de pressão, aumento de pressão, queda de pressão dentro do sistema. A gente vai ter que pegar o termômetro agora, a gente vai pegar o penta e a gente vai colocar o penta, o nosso termômetro, aqui na sucção do compressor. Para quê? Para que eu tenha a leitura de quanto que está retornando para o lado da sucção. É isso que nós fazemos, nós chamamos de superaquecimento. Porque a gente vai pegar a temperatura de evaporação e vai tirar da temperatura que eu tenho aqui, tá? Ou pela pressão, né? Então eu vou tirar pela pressão de sucção, né? Então temperatura de evaporação menos a temperatura de sucção. Essa temperatura, esse diferencial, ele tem que ficar entre 4 e 8, né? O superaquecimento útil e o superaquecimento total. Aí vai ficar entre 8 e 12, 8 e 15, mais ou menos. Depende de cada fabricante. E isso a gente vê pela carta de pressão, temperatura do compressor. A grosso modo, eu gosto sempre de dizer o seguinte, que a temperatura de retorno ele tem que estar orvalhado, uns 15, 20 centímetros antes do compressor. Quando você nota que está orvalhado para o lado do compressor, você já está chegando próximo ao superaquecimento que você quer. Não é aconselhado que ele volte congelado, tá? É óbvio que eu vou estar trabalhando a menos 10. Ele pode congelar, mas o meu gás ainda vai estar na forma de gás, ou seja, não vai ter problema de haver quebra do compressor porque o tubo está congelado. Existe um mito aí de que, se meu tubo está congelado, quer dizer que já está voltando líquido para dentro do compressor. E isso não é verdade, porque, por exemplo, você pega o R22 aí está evaporando a menos 40, menos 35, ele está no estado de vapor. Já estamos com 23 aqui. Eu vou pegar ali o meu penta, já retorno. Então a gente já voltou aqui, instalamos o nosso penta aqui na linha de sucção, tá? Então aqui ele está marcando aqui, ó, 25,9. É uma temperatura alta,
tá? Para retorno, tá? Essa temperatura ela tem que cair, ou seja, isso aqui demonstra que ainda ainda eu não estou usando 100% do meu evaporador, eu estou usando parcialmente o meu evaporador, tá? Como é que eu sei que eu estou usando 100% do evaporador? Quando eu chego próximo daquele delta que a gente tinha comentado ali. Então agora eu vou continuar colocando fluido até que essa minha temperatura, porque eu não vou mexer na válvula, então eu tenho que regular ele só pela temperatura daqui. Então eu vou colocar mais fluido dentro do sistema para ver, para que caia essa coisa, para que ele volte mais refrigerado para o lado do compressor. Por que eu preciso dessa refrigeração voltando para o lado do compressor? Imagine o seguinte, que o compressor, quem faz o resfriamento do compressor é o próprio retorno do fluido refrigerante que está voltando, que está retornando lá de dentro. Então, se eu não tenho um resfriamento adequado do meu compressor, ele vai superaquecer e daí ele vai acabar degradando o óleo, né? Vai aquecer demais, ou vai desarmar o protetor térmico, ou ele vai acabar degradando o óleo e ter um travamento por conta de falta de lubrificação pelo aquecimento. Então, vou aqui novamente, ó. Estou adicionando fluido. Fecha um pouquinho. Então, adiciono um pouco de fluido, fecho e estabilizo. Estou trabalhando aqui, ó. Vocês podem notar que eu coloquei fluido, mas ainda está com 25. Está com 25 PSI. Ó, teve um aumento da temperatura normal, mas daqui a pouco é pra gente começar a ter a queda. Conforme ele vai baixando a temperatura lá dentro, vai ficando mais frio, vai retornando fluido para dentro do sistema, para sucção. O condensador ainda está frio, ó. O condensador ainda dá para ver que eu não estou utilizando ele por completo. Então os primeiros rolls aqui estão bem quentes, mas aqui os rolls de baixo estão bem frios. Então isso demonstra o quê? Que eu posso colocar mais fluido também para que eu possa usar 100% do meu condensador. Então, ó, já está com 22 aqui, 22 graus. Vou esperar fazer, quando chegar próximo de 10 ali, aí eu verifico como é que está novamente essas questões de temperatura e de pressão.